Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, Curitiba, Paraná. A gente sempre lembra no início que esse estudo é transmitido ao vivo e às sextas-feiras, às 19 horas, e as pessoas que quiserem assim participar, basta entrar lá no www.obreirodosenhor.org.br, encontrarão lá o link para participar ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, bem como também a playlist de todos os estudos que a casa oferece. Tem o estudo da Revista Espírita, estudo de magnetismo, tem uma gama de materiais para quem gosta de estudar a filosofia espírita. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no estudo número 20, de 2024, e estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º. Estamos dando continuidade desse capítulo que fala da vida espírita, né? E hoje vamos falar um pouquinho, vamos falar o item das relações no além-túmulo e relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Então vamos iniciando o primeiro tópico, né? As relações no além-túmulo. Na questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poder? Há entre eles subordinação e autoridade? Olha que pergunta, hein? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E no item A, Kardec faz a pergunta: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que eles são superiores? Eu disse, irresistível. Olha, essa questão aqui ela é muito importante para os processos, digamos assim, obsessivos, que muitas pessoas reclamam, que tem uns espíritos, que os espíritos estão me atormentando, que estão em casa, não sei o quê. Olha essa resposta aqui, né? Que os espíritos, a subordinação da autoridade é muito grande e tudo ligado a ascendente moral. Então é assim, analisamos bem essa questão. Tudo que os espíritos, às vezes inferiores, querem para que nos possam subjugar é que nós caímos nas mesmas vibrações deles, para eles poderem ser superiores a nós. E aí sim conseguir nos comandar. Então, vamos analisar. Se estiver passando com um processo que às vezes as pessoas, os espíritos, acham que os espíritos... Se essa superioridade, olha, é moral irresistível, basta nós melhorarmos moralmente, e temos que acreditar nisso, não cair na mesma face deles que estão falando, que eles não conseguirão nos atingir. É uma verdade, né? Então é isso que nós temos que fazer, em vez de cair na mesma linha e acreditar que eles são superiores. Como assim? Vamos melhorar moralmente, porque assim eles não conseguem nos dominar, né? A 275. Pode o poder, vou repetir de novo, 275, o poder e a consideração de que o homem gozou na Terra
lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Qual a resposta? Esse capítulo, esse item é bem interessante, né? Não, pois os pequenos são elevados e os grandes rebaixados. Vê o Salmo. Olha, não adianta a pessoa chegar no mundo espiritual e dizer que foi um líder religioso, que foi não sei o quê, que foi um político, que foi um, sei lá, qual cargo que ele tiver, né? Isso não vale nada, né? Ah, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus. Aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que exalçar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta isso alguma humilhação? Às vezes, bem grande. Normalmente, se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Aí vamos lá na outra questão 274, né? Moral, né? Superioridade moral. Essa sim tem valor, né? 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Aí o Kardec faz um comentário, né? Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam em trocarem palavras. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possa influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão.
281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa ou não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem, o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelos perispíritos, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Eu até confesso que essa questão aí de identificar a individualidade, eu demorei muito para compreender quando comecei a estudar. Era uma das maiores questões que eu sempre refletia sobre a questão do mundo espiritual, né? Porque, veja bem, nós tivemos inúmeras reencarnações, conhecemos inúmeras pessoas, tivemos relacionamentos de todo tipo, né? Relacionamentos de ódios, relacionamentos onde sofremos e assim sucessivamente. E a minha dúvida, assim, sempre quando chega no mundo espiritual, como que se eu chego na frente, o outro que esteve conosco, lá que passou com a gente no mundo terreno, ele também tem outro corpo, né? Aí vem essa resposta, porque daí é uma coisa assim como que fosse meio natural, né? Como quando a gente é, se aproximasse desse espírito ali e a gente identificasse ali outras passagens no mundo terreno, né? Claro que muitas vezes nós tivemos muitos companheiros e companheiras, né? Amores e laços familiares e tivemos algumas encarnações juntos, né? Pode acontecer, né? Então aí é como um despertar que você identifica esta, essas, essas individualidades, né? E aqui até ele continua perguntando isso, é bem interessante, né? Ó. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo? Perfeitamente. E assim, de geração em geração. Então, ele faz muito em que é mais ou menos que nem eu fico imaginando isso, que a cada um que ele tinha, ele pergunta, mas como que os que conheceram na Terra se conhecem no mundo dos espíritos? É aquilo que eu estava comentando. Vemos nossa vida pretérita e lemos nela como um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Interessante, né? Na 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, como já dissemos. Ela é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como um bem amado, irmão, desde muito tempo esperado. A do mal,
um ser desprezível. 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Olha que pergunta, né? E olha aí, olha a resposta. Ó. Os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Né? Com certeza, né? Tudo é questão de afinidades. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos aos encontros quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma quem são afeiçoados. Facilitam-na, como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada. E ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concebida aos bons espíritos. Ou lhes virem ao encontro os que amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento. Ou só tem a rodeá-los os que lhes são semelhantes. É uma punição. Olha aí. 290. Os parentes amigos sempre se reúnem depois da morte? Olha aí que resposta também, né? Depende. Isso da elevação deles e do caminho que segue, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. E aqui agora um outro tema que é muito interessante, né? Que a gente tem muitas dúvidas e a gente ouve muitas pessoas aí com as teorias e uns conceitos aí meio errôneos, né? Que é a relação de simpatia e de antipatia entre os espíritos e essa questão das metades eternas, né? A gente ouve muito falar isso em alguns casais, assim, por ignorância, né? 291. Além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam seus espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que o mais forte é o laço, que é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Quando carente de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto, né, às virtudes das paixões. Alimenta o ódio entre si? A resposta de novo, só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que sufram os homens as inimizades e as dissensões. Só entre os espíritos impuros. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Nós temos que ter cuidado com essa resposta. Com essa não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e por o motivo que o inspiravam. De novo, olha, não, mas olha bem o segundo parágrafo. Apenas os espíritos imperfeitos conservam a espécie de animosidade, enquanto se não purifica. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais por pouco desmaterializado que estejam.
Não havendo entre eles antipatias e tendo deixado de ser a causa de suas desavenças, aproximam-se ser um dos outros com prazer, né? E o Kardec comenta: sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhece a pluralidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Esse sentimento anima, né, depois da morte, aqueles que a quem fizemos mal nesse mundo? Se são bons, eles os perdoam, segundo o vosso arrependimento. Ora, a resposta de novo. Sempre são ser maus, é possível que guardem esse sentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Às vezes algumas pessoas, mas por que comigo? Isso serve para a gente nos despertarmos, né? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sobre que esconde os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une, que são puros, né? 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Que, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham sobrenadas aos caprichos dos interesses material e do amor próprio. 298. As almas que devam unir-se estão desde as suas origens predeterminadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade que fatalmente um dia se reunirá. Olha aí. Muitas pessoas dizem que estão procurando a outra metade, né? Olha a resposta. Não, não há união particular fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que têm adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unido. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo ou sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição.
Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que eles ficaram abaixo. 301. Dois espíritos simpáticos são completamente um do outro. Vou repetir de novo, 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de uma entidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. 301. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de unidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro, concordância dos seus pendores extintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Acho que já lemos isso aí, né? A identidade seria a existência de simpatia perfeita. Consiste na analogia dos pensamentos, sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Pode tornar-se no futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois. Se o mais elevado suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Pode deixar de ser simpático um ao outro dos espíritos que já o sejam? Certamente. Se um deles for preguiçoso, aí o Kardec comenta, né? A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada aos espíritos que a empregaram, necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, exprimir os seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia, na eternidade, depois de haver estado separados por um tempo mais ou menos longo. Então, aí nós terminamos esse capítulo e o outro item aí seria um pouquinho longo, né? Como nós temos trabalhado essa questão assim para não iniciar e terminar um tema no mesmo estudo, para não ficar muito longo, né? Então nós encerramos hoje aí esse estudo, está aí para nossa reflexão e estamos abertos aí agora aos comentários, questionamentos, se alguém quiser questionar, está liberado. Bom, tudo bem? Então, pelo jeito, é um tema até bem interessante, né? Juliana, quer fazer algum questionamento? Então, Sr. Pereira, eu estava analisando a 274, como o senhor estava falando, e eu vejo o quanto eu mudei após
começar com os tratamentos do magnetismo, com essa questão do pensamento, né, que antes eu era realmente, assim, extremamente uma presa fácil, porque eu me deixava levar pelas influências. Claro que ele está falando dos desencarnados, né, que tem um domínio sobre os outros, desencarnado para desencarnado, mas realmente eu sofria bastante com essa questão. E eu vejo como que era uma coisa que tinha que partir da minha pessoa, do meu espírito, da questão do equilíbrio, de sempre prestar atenção nos meus pensamentos, e que eu estou conseguindo ir adiante por todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo e fazendo para poder fazer com que eu me equilibre. Então, um comentário também para os demais que vão assistir, que frequentem mais o centro, né, que procurem sempre melhorar essas questões, procurar ajuda no magnetismo, porque realmente é de extrema valia, principalmente para o nosso espírito. E eu sou prova viva disso, de que como a gente vai mudando, né, buscando, né, bons conselhos de espíritos evoluídos. Não sei se eu estou entrando nessa questão do que realmente é o tema, mas na minha interpretação ali sobre a relação entre os espíritos, que ele fala ali das escalas que é obedecida, considerando-se que tem autoridade moral sobre os espíritos superiores, sobre aqueles que se encontram na retaguarda, né? Ele está falando ali daquelas questões de outros espíritos que vão nos dominando. Não sei se Então, mas não, está perfeito. Eu acho bacana isso, esses comentários, porque as pessoas interpretam as coisas. Jesus já dizia, né? Dai a outra face. As pessoas não entendem direito o que quer dizer isso, né? O que é a outra isso. face? É a face do amor, né? Então, porque o que os espíritos querem? Os espíritos querem nos conseguir dominar-nos. Que nós caímos na mesma sintonia deles. E como que eles fazem isso? Criando algumas situações conosco, com alguém próximo de nós, aonde que nós, assim, se desequilibramos e vamos aí buscando vingança. Normalmente eles chegam na casa espírita, ou em outros lugares, eu quero que tire, aí liga aquele não sei o que é um espírito mal. Já está começando errado por aí, né? A maneira de pensar, você está caindo na mesma sintonia dele. Aí, se você caiu na mesma sintonia dele, aí você perdeu a sua superioridade moral, né? Você tá entendendo? Aí sim, aí eles conseguem dominar. Caso contrário, não conseguem. Por isso que eles fazem questão, aí até é uma coisa assim, bem típica, né? Os caras falam dos trabalhos aí de terreiro, aí, de umbanda, de trabalhos de macumba, não sei esses trabalhos que eles fazem aí, para alcançar as pessoas. Eles fazem questão, porque a pessoa sabe, tem que ficar sabendo. Quando a pessoa fica sabendo o que fizeram, aí normalmente ele chega assim, não, mas aquele lá é um não sei o que é um espírito lá, não sei o que. Aí a pessoa fica tudo cheia de medo, né? Acreditando e falando, não, eu quero que tirando que tá assim, mal. Pronto. Aí eles abriram a sintonia deles, né? Abriu a sintonia própria dele, ele consegue dominar. Se a pessoa, se ele fez para mim, eu vou orar por ele, então vou orar que Deus. É a outra face que Jesus falou, né? Você tem direito de se defender, claro, não estou dizendo isso, que você tem direito de se defender. Mas você tem que aprender a se defender, não se rebaixando no nível mais baixo que ele moralmente. Senão, aí ele consegue o domínio, porque eles estão no mundo espiritual, eles conseguem pegar o nosso sentimento, nosso pensamento, eles conseguem distinguir, e aí eles conseguem aí nos dominar, né? Ser presa deles, né? É bem interessante isso, por isso que nós temos que estudar e entender as coisas de uma maneira diferente. É. Só com muito estudo mesmo Reflexão, né? e refletindo mesmo e cuidando muito das energias, porque às vezes a gente acaba se perdendo, achando que tudo é nosso, e nem sempre tudo é nosso. E a primeira questão que nós temos que saber é que nós não somos perfeitos, claro, né? Nós ainda somos, se nós não fossemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas só que nós temos que compreender o seguinte, que mesmo não somos perfeitos, às vezes não, quase sempre aquele irmão que chega com o objetivo de querer fazer um processo de nós,
Ele também é imperfeito, que nem nós, ou até mais imperfeito, que nós não podemos deixar ele nos dominar, né? Porque senão, né? Primeiro é quando eu falo, sim, eu sei que não sou perfeito ainda, mas estou procurando, estou me esforçando, né? E buscar se aproximar, orar orações a Deus, ao Espírito Protetor, para que ele nos ajude a compreender essas questões e assim nos proteger, né? Tem um ditado que é bem claro, tá no livro dos Espíritos, na questão lá. Qual que seria a maior maneira de você afastar os maus espíritos? Atraindo os bons. Se a minha sintonia começa com os maus não chegam, porque como é que eles vão chegar se eu estou sintonizado com os bons, né? Entendeu? Então é aí que às vezes que nós temos que aprender nisso, né? Eu acho bacana essa pergunta, essa 274 eu acho muito importante. Nós esquecemos muito disso, né? Sim. Bom, mais alguma questão? A 276 também me chamou bastante a atenção da questão do orgulho, porque muitas vezes a gente passa por determinadas situações e às vezes nós pensamos, poxa vida, né? Por que estamos passando por essas? Eu acho que eu vou falar por mim, que internamente nós somos muito orgulhosos, às vezes, de não querer dar o braço a torcer. Então a gente tem que passar por determinadas situações para a gente sempre poder olhar assim para, né, para fazer aquela reforma íntima, fazer aquelas mudanças que nós realmente precisamos fazer, que muitas vezes é tão difícil admitir o nosso orgulho, né? Mas com o tempo a gente vai vendo que as determinadas situações que a gente acha que é castigo, que não existe castigo, o castigo que teve uma certa vez que eu pensei, nossa, será que eu tô sendo castigada? E daí eu abri depois uma parte do evangelho que estava escrito lá exatamente o que eu estava pensando, que não existe castigo. É, Existe uma forma de melhorar, né? De a gente procurar a, como é que se diz? Ele tinha uma na verdade, estimular, né? Estimular, se dobrar sobre si isso. mesmo, né? É, Reflexão. é uma consequência, né? É porque a 276, veja bem, olha, aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta isso, uma grande humilhação. Aqui ele está referindo assim, que às vezes também nós valorizamos muito as pessoas do mundo terreno, né? Pela posição, pelo status social, né? Aí nós às vezes buscamos muito isso, né? Que é um status, que eu sou um palestrante, eu sou não sei o quê, que eu sou, né, diretor da empresa, e às vezes as pessoas adoram, tá? Aí uma pessoa dessas vezes, não estou dizendo que o cargo em si, não, mas se ela não tem assim, se ela é uma pessoa orgulhosa, ó, é isso que ele fala, ó, se era orgulhoso, invejoso, claro, né, é bem grande, né? Claro que vai sofrer, porque você imagina uma pessoa que ainda não dominou tudo essas questões aí na questão moral e tudo ali, e gostava de subjugar as pessoas, de mandar, né? Quando vai no mundo espiritual, ele tem aquele orgulho, ele acha que, quem é você para falar comigo, né? Você imagina isso. Agora ele tem que ficar lá, né? Ele tem que ficar, porque é a superioridade moral que vale, tem que ficar sendo ali, por exemplo, submisso a outros espíritos que às vezes eram inferior a ele na Terra, né? Os humildes. Por isso que depois os textos para frente vai falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí da questão moral, né? Então você imagina um espírito aí de poder, que seja qual tipo de poder que estou falando, que ele estava aqui na Terra, né, de status sociais que tinha aí. Chegar lá, uma pessoa que ele humilhou, que ele pisou em cima ali e tal, que, né, um funcionário, sei lá o que fosse, né? Aí um filho, aí chega no mundo espiritual, tá lá em cima e você tá aqui embaixo, ele é orgulhoso, para ele isso aí vai ser, aí é o castigo que você estava falando, né? Mas não é um castigo, é consequência da sua atitude, é um castigo nesse sentido, né? Que para ele aquilo dói, né? O orgulhoso dói muito isso, né? Perder esse status, né? Esse mando que tinha, né? É, É bem complicado, né?
No meu caso não seria status, né, você no meu caso seria admitir que precisa de ajuda. Não estou falando de você, eu estou falando dos Ah, espíritos, sim, assim. Não, estou referindo sim. a né, quem somos nós, não somos nada, né? Assim, eu digo, os espíritos É, que, né, orgulhoso aí que tem, a gente percebe aí na sociedade, não percebe esse? Que sim. gosta de ficar, né, provocando guerra, fica com insano danado para o poder, né? Vamos ver, hoje está acontecendo aqui, perto de nós, essas coisas assim. A pessoa faz de tudo para manter um poder, poxa vida, né? Para ter um poder ali que, né? A ditaduras e tal, né? Você imagina um espírito desse, chega lá e ter que ser, né? Aquelas pessoas mais humildes. Eu estou referindo a esses graus, assim, né? A gente, Sim. né? Que nem diz o É. ditado. É que eu gosto, assim, de sempre ler o Livro dos Espíritos, mas eu gosto de fazer as comparações com as minhas mudanças, assim, sempre. Ah, Claro que eu sim. sempre tenho os 2 lados, né, mas eu Uhum. vou me comparando, o que que vai melhorando, o que que vai a gente vai se entendendo ali nas perguntas, se encaixando, e sempre tendo a resposta do que a gente precisa para o nosso interior, né. É verdade, porque nós estamos falando de graus diferentes, né? Graus maiores e Sim. menores, o extremo lá em cima e o extremo embaixo. Mas no fundo, aqui no mundo terreno ainda é o seu grande desafio nosso mesmo, eu falo também por mim, é o orgulho às vezes que a gente tem, né? Esse é difícil mesmo, né? Isso é que nós temos que combater constantemente, né? Achar que, putz, são melhores que alguém. Não, melhor como? Né? Por mais humilde que seja a pessoa, que nem diz ali, um dia todos nós se reuniremos, ele vai ser mais retardado, é um irmão retardatário, que ainda está com bastante dificuldade, mas um dia ele se levará e conseguirá, né, o aprendizado e estaremos reunidos juntos, né? Esse é o objetivo, né? Sim, Muito bom, né? bastante. Bom, quer então fazer a nossa oração de encerramento, já que você... Sim, pode deixar, Sofia. Primeiramente, elevar nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente junto conosco, nos dando forças e proteção, nos guiando para sempre estarmos no caminho do bem, do amor, da caridade. Que assim seja e todos tenham uma boa noite. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite.